Vamos passar para a Cleonice. Vamos à prece, então. Agradecidos que estamos neste momento, por podermos, unidos, estarmos aqui para mais um aprendizado, para a nossa renovação, onde pedimos aos amigos espirituais que possam zelar por nós neste momento, que as nossas consciências estejam livres, protegidas, amparadas, voltadas ao estudo de hoje do nosso livro Libertação. E assim, Senhor, temos muito a agradecer por podermos aproveitar esse momento, esse instante tão oportuno que nos é concedido, onde podemos ampliar as nossas consciências, as consciências do universo maior, com a tua permissão e com o teu amparo. Assim contamos. E nessa hora tão sublime, possamos dar continuidade ao nosso aprendizado. Agradecidos e amparados, todos nós, em união, em fraternidade e amor. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso estudo do livro Libertação. Hoje é o segundo capítulo, né? Para quem vai entrar e vai assistir, nós estamos estudando o livro Libertação, do André Luiz, do Chico. Então, hoje é o segundo capítulo. Eu vou projetar aqui a nossa aula para nós. Um momentinho, deixa eu ajustar ela. Então, o capítulo 2 é a palestra do instrutor. Pessoal, geralmente essas palestras, todos os livros do André Luiz, antes de eles fazer qualquer excursão para qualquer local assim, né, de aprendizado, eles sempre assistem palestras instrutivas a respeito de onde eles vão ir, o trabalho. E essas palestras, a cada frase é um aprendizado. A cada frase é um grande aprendizado. Então, a gente vai indo e vamos parando na medida do possível. Eu entrego para o seu Homero, que vai convidando as pessoas para ler. Eu convido a dona Alda. Pode ser, dona Alda. Seu Homero, eu não tenho o livro e as letras para mim ficam muito miúdas, eu preciso fazer muito esforço. É esse o único motivo. É o único motivo, tá? Certo. Desculpa. Que isso, dona Alda. A Nadir, quer começar para nós, Nadir? Posso. Fabiana, eu vou ler aqui pelo note, tá? A palestra do instrutor. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas, é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural, se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os próprios superiores que já nos orientam. Que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos?
ilhados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior e, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os genes da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam, assim, verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva, aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina, ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço. Bom, ociosos... aqui, bem rapidinho. Pode falar. Logo lá em cima ele cita, né, saem envergonhados. Envergonhados porque, como eles não querem estar nesses ambientes mais iluminados, que são instrutivos, a pressão dos que estão lá, que viveram na Terra, pelo caminho, pelo esforço, tá, gente? Não é pela uma santidade, mas pelo esforço do bem, causa neles uma culpa, por isso eles preferem não estar ali. Vão para esses lugares, porque lá eles podem ficar escondidos, por isso, envergonhados. E aqui ele coloca, né? Eu não quero me ajustar à norma espiritual, né? É por isso que ele diz assim, ó. Aí eles vão formando novas comunidades, ó. Por quê? Porque eu quero ficar na disciplina ante os ditames da paternidade, né? Então eu não quero essa regra. Eu quero ficar na marginalização social. Eu não quero seguir normas e nem regras. Eu quero ficar assim. E aí criam esses ambientes, entende? Por isso existem essas colônias pesadas, né, e tudo mais. Mas só para nós fazer uma pequena adendo, para não deixar alguns tópicos tão importantes passar. Ok. Vou começar ali no ponto de novo. A alma caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos, inabilitados para a jornada imediata, rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Posso fazer um comentário aqui? Claro, deve. Não, eu estava até vendo aquele videozinho que tu mandaste hoje ali, né? E lendo isso aqui, é bem isso mesmo, né? A gente fica nos exércitos sombrios que nos pegam quando a gente não está dentro daquela vibração positiva. Então, isso aí é muito importante mesmo, o conhecimento dessa parte aí. Vou continuar, então.
As observações de Google escaldavam meu cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse, em muitas ocasiões, impressionantes comentários em torno delas. Efetivamente, não conseguia, por ruim mesmo, exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido, através de longos pântanos. Errara, aflitivamente, dias e noites que me pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem do organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que Nadir, você quer descansar um pouquinho? Eu vou passar para a Virgínia. Pode ser, Virgínia? Sim, pode ser, seu Homero. 2.3. Com que fim, perguntei, essas legiões retardadas se macomunam, além da morte, se despidas da vestimenta grosseira de carne, devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis? Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre, na elevação, na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim em ajustamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. O orientador sorriu maneiroso e considerou: reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores, todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitudes de criminosa indiferença? Ante a sugestão do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterramos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil e imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima, e, apesar de algemados ao que fomos, a semelhança da árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós.
A argumentação de Gubbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância, além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é a observação que me escapava. Sim, tornou o orientador, convincente, para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou, desde milênios, a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Imprimindo grave em torno a voz agradável e fraternal, acrescentou: notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que se liga às forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos por meio da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la e, indispensável, resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia, e lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que se entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem,
em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias nos casos em que determina personalidade renasce, atendendo impositivos das lições expiatórias. Mas, mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto o espírito, em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Descansa um pouquinho. Fazer um comentário. Sim. Eu gostaria de fazer Não, um obrigada, Fabiano. Ele Não, está obrigada. trazendo aqui para nós, tá, pessoal, desde o mundo microcósmico até o macro, ou seja, desde as mentes celestes, dos grandes cientistas do universo, dos anjos, até o mundo micro, que são as bactérias, venham nós, depois de nós ainda. Nós ainda somos mais que bactérias, mas além de nós, os micro-organismos, os animais, depois os micro-organismos mais pequenos, as bactérias, os vírus, todos eles estão em uma gravitação, tá, de evolução. E essa gravitação, ela atrai ou repulsa aquilo que ele precisa, né? O estímulo de doença ou não. No nosso caso, que já somos seres pensantes, que estamos na evolução mais do que o microcósmico e os animais, a gente já adquiriu o livre-arbítrio, né? A questão da escolha. Aí cada um vai atraindo e retraindo os seus pensamentos, vai ficando neste mundo, né? E aí, por causa desse ajustamento mental, é onde vai nascer ou saúde ou doença, de acordo com esse estado de evolução. Claro, ele está dizendo, salvo os casos em que, atraindo ou não, tu tem uma expiação. Daí vamos pôr, né, um caso de provação, que é o que ele diz aqui, atraindo ou não, mesmo que tu esteja, estou vibrando no bem, mas me surge uma doença grave. É um processo de expiação. Não é de agora, é do passado, de uma outra existência. Mas ele finaliza aqui dizendo assim, né, mas mesmo assim, né, se o pensamento for bom, a gente vai adquirindo o benéfico e merecido. Encontramos, então, através desse grande esforço de mudança, o recurso de conectar-nos ao bem, integrando-se à corrente da vida vitoriosa. Então, a gente vai evoluindo e saindo de uma energia a outra, mas todas essas energias estão juntas, é isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, aqui conosco, nós estamos numa faixa vibratória. Conosco tem outras faixas vibratórias de outros seres vivos espirituais ou micro-organismos, né? Entre nós, assim. Mas tudo está em caminho, em marcha para Deus. Só que tem uma parte desses seres pensantes que não deveria, exatamente por estar pensando, já tem o dom de pensar, já pode logicar, já pode escolher, portanto, tem livre-arbítrio. Deveria de estar caminhando para o bem, mas não quer ficar à margem desse bem, porque eu quero estacionar o mundo inteiro para que eu fique nessa posição e pare todo mundo, né? Para ficar nesse pensamento mórbido que é essas falanges de espírito ao qual está se referindo. O que vocês acham? É que nem a gente, quando não quer mudar alguma coisa, né? Então procura só aqueles que se afinizam, que pensam igual a nós, coisas assim, né? E Exato. a gente termina não se lançando para um voo maior, né? Sim. Não quero evoluir e quero encontrar outras pessoas que sustentem isso em mim. É. O que, de certa forma, é uma rebeldia, né?
Mais alguma questão? Eu ia falar que realmente a gente pensa que assim, só o pensamento positivo, ele tem uma influência muito no nosso organismo, né? E hoje até a medicina está comprovando isso, assim como pessoas que podem tomar passe, acreditam e tenham fé, possam se recuperar de doenças graves, né, por mentalizar uma melhora, o contrário é verdadeiro, né, a pessoa que não está bem mentalmente, às vezes entra em conflito, ou está vivendo, sei lá, um processo de depressão, alguma coisa, ela pode interferir de tal modo que afeta o físico da pessoa, né, então a gente está conectado muito mais do que a gente imagina no cosmos, né, a gente não é só fluido vital, mas o nosso pensamento gera uma picosfera positiva ou negativa no mundo. Se, por exemplo, agora a gente começa a pensar, nada vai dar certo, vai dar tudo essas guerras, e começa a entrar num processo, assim, de desesperança, isso aí vai, daqui a pouco, afetar o nosso organismo, né, então, a gente, isso que fala ali, né, os micróbios também nos afetam, mas porque a gente também, de certa forma, deixou uma porta aberta, né, através dos nossos atos ou pensamentos, né, então, ele afeta muito mais o físico do que a gente imagina, né, e é nisso que ele fala ali, né, que, então, é toda uma corrente, né, por isso que dizem, quando a gente quer paz no mundo, que todos orem, né, a gente, mas por que eu vou orar aqui? Não, porque toda essa oração, essa vibração, pode realmente levar num caminho de psicosfera mais positivo, já se a gente entra num clima, não, vai dar tudo errado, daí aquilo vai afetando não só o nosso organismo, como o que está ao nosso entorno, né? Acho que é por aí que ele tenta abordar, né? É isso aí, exatamente. Mais alguma questão, mais alguma colaboração? Senão a gente vai seguindo. Ô, Fabiano, é certo dizer que todas as doenças, elas começam no corpo perispiritual? E depois... Sim, a doença é do espírito, né? E ela Na verdade, é a ideação do espírito. Tanto o corpo perispiritual quanto o corpo físico, eles não têm nada. Eles não têm moral, eles não são bons, não são ruins, não são nada. Eles são apenas expressões. Qualquer corpo, seja ele perispiritual ou físico, é só uma expressão. Claro, o corpo espiritual vai registrar, obviamente, mas não é ele o culpado por isso. Ele tem o registro daquela força, digamos, que é em emoção, ele fica com uma emoção. Ele não fica com o fato em si, da lembrança do fato, ele fica com a emoção do fato. E aquela emoção, dependendo do tipo, ela tem uma coloração, ela tem, sei lá, alguma força ali que vai se materializar em forma de doença. Sempre quando sai a ação é uma coisa, ela gera uma emoção, e é essa emoção que fica registrada no perispírito. Entendeu? Então, quando se faz, por exemplo, a cirurgia espiritual, né, que os mentores querem fazer, eles fazem lá no corpo espiritual, eles desmancham aquela emoção. É sobre isso. Eu fiquei pensando, né? Que às vezes a gente faz essas cirurgias espirituais, né? Eu fiz no meu ombro, né, Fabiana? Eu, graças a Deus, estou bem, nunca mais senti. Então, eu penso assim, então, essa tá lá dentro, porque eles podem manusear, inclusive os aparelhos, é uma cirurgia como qualquer outra, né, Fabiana? Sim. Toda doença, ela é fruto de uma mente doente, né? Ela nasce, a ideia dela nasce do espírito, que está desajustado. A forma como ele percebe o mundo e as coisas é que vai fazendo com que ele crie aquela emoção que vai registrar. Ela pode ser assim, ó, ele cria a emoção que registra no perispírito e depois desabrocha no corpo. E pode ser assim, ó,
ele, manuseando o corpo, cria uma emoção que marca o perispírito, entendeu? Mas é tudo do próprio espírito, assim. E aí, como é que funciona? Então, eu criei a emoção negativa, o ódio. Aí, criou a emoção no perispírito e desabrochou no corpo físico. Virou uma doença grave. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, pelo processo de resignação, de aceitação pela expiação, porque eu estou plasmado, eu vou usar a medicação no corpo e, usando no corpo, desmancha no perispírito. E aí, tá aí, mas a ideia não era do espírito? Sim, daí a experiência dolorosa de ter um corpo enfermo vai ensinar o espírito a mudar o pensamento. Então, ele vai aprender que não é bom cultivar o ódio, porque o corpo dele está sendo... Então, ele vai viver ali, fazendo seus processos medicamentosos, e aquilo que vai ser a experiência para ele mudar o pensamento. Então, a coisa nasce daqui, do espírito para lá, e o aprendizado nasce do corpo para o espírito. E Yolanda, pode falar? Isso aí se chama formas pensamento. Nós construímos as formas pensamento tanto para coisas como para doenças. Certo? É isso aí. Qual é uma das... a gente chama propriedades. Uma das propriedades do perispírito é dar vida ao pensamento. Então, é chamado disso ideia plástica ou ideoplastia. Então, eu penso, logo existe, assim. Materializa. Por isso, os espíritos veem os nossos pensamentos. Porque ganha forma. Né? Vamos seguir? Fabiano? Pode falar. Posso falar? Eu não sei, eu tenho a impressão que eu já falei numa outra oportunidade. Se eu falei, por favor, me avisa, que daí eu paro. Uma época, eu estava com uma dor no ombro direito, e escrevi para o Templo Espírita Tupiara, ele do Rio de Janeiro. Tá, fiz a cirurgia, e no segundo atendimento, que seria, digamos, o primeiro curativo, né, como eles chamam, eu senti que o meu braço, mas intuitivamente eu sentia que o meu braço mexia para um lado, mexia para o outro, para cima, para os lados, e o meu braço físico parado. Mas eu quase enxergava o meu braço movendo para tudo que era lado, sendo que, fisicamente, eu não conseguia nem passar a escova direito no cabelo. Aí eu pensei assim, que engraçado, eu estou com o braço doente e se movimentando desse jeito. Isso foi o meu pensamento. Só que, nesse momento, eu recebi como se uma voz estivesse falando ao meu ouvido e dizia assim: mas o que está doente não é o corpo físico, é o corpo astral. E o que dói não é o corpo astral, é o corpo físico. Aí eu perguntei: e como é que eu posso fazer para sanar a doença do meu espírito? Né, do meu astral, aliás. E veio a resposta: pelas vibrações. Foi uma coisa maravilhosa que eu percebi, agradeci a Deus, né, por ter podido entender aquilo ali, aquelas palavras. E de lá para cá, então, quando eu sinto alguma dor, alguma coisa, opa, a minha vibração não anda boa. Era isso que eu queria contar como um testemunho. Sim, claro. É o braço do perispírito que mexe, né? Então, estava mexendo o braço do perispírito, não era o braço do corpo. Isso. Por isso eu sentia. Né? Mas, então, vamos seguir mais um pouquinho para nós adiantarmos o nosso estudo? Aí eu entrego o seu mesmo. Eu queria convidar a Dona Rosa, que ela é um pouquinho, Dona Rosa. Pode ser, seu médico. Todos estão me ouvindo bem, né?
Sim. Registrava as explicações profundamente edificando, e não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento. Prestimoso e digno, Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnético elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedente de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escaneia milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos mesmo alguém das formas terrestres a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. O instrutor, fitando em nós o olhar persistente e calmo, ponderou. Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar terras diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentarem intimamente na tarefa a que se consagra, não se transformam em servidores humildes de um momento para o outro, só porque se deslizaram da carga das células materiais. Quando não se recomendam aos princípios da loucura, no eclipse total da razão por tempo indeterminável, em vista dos desvarios na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo. Pelas quais... Eu acho que o microfone da dona Olga está aberto e está dando um barulhinho. Microfonia, né? Isso. Eu também vi que está... Da Olga está aberto. Aí, vamos lá, pode seguir. Então tá. Já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima, e são utilizados, então, por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se
gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja a execução passam a colaborar com a fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam e não auxiliados, e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. Impôs ligeira pausa às elucidações e em seguida prosseguiu noutro rumo. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência no século. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Não podemos olvidar, deste modo, o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daquele que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. O argumento era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. O orientador percebeu a oportunidade de esclarecimento e continuou. Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação, conhecido na crosta planetária, e além dele, em razão disto, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem, para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. É considerado que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, qual se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerram. Ora, a felicidade do mundo, a colheita de personalidades desequilibrada, é sempre inquietante, convertendo quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da sensação egoística a qualquer preço. Loucos, perigosos, por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em denominação, constituem hordas terríveis que a bem dizer, vigiam a saída das esferas inferiores em todas as edições. É porque... Descansa um pouquinho, Rosa. Tá, eu vou atender esse neto aqui. Ah, eu estou vendo que ele está te chamando. Tu quer falar um pouquinho, Fabiano? Ele estava falando ali no começo, né? Que, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ele está falando da questão de que
aqueles que vão buscando pelo menos o caminho, né, saindo dessa onda vibratória e vão buscando um caminho mais feliz, eles vão criando ideações mentais de edificação para os outros e, ao ajudar os outros, ajuda a si próprio. Como nós estamos todos em vibrações quase iguais, uns vão permanecendo nesse estado de ignorância, né, alimentando-se dos restos dos pensamentos ainda perturbados da humanidade deles próprios, e outros vão tentando, né, sair dessa questão toda. Fazer uma colocação, Fabiano. Pode fazer, fica à vontade. Eu achei bem interessante ali onde diz, nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento, né? Então, assim, são ensinamentos bem primorosos. Então, a gente percebe que nós estaremos sempre escolhendo o nosso espírito, né? Para que a nossa mente está entre a inferioridade e a superioridade. Então, a Terra nos convoca, né, aos processos de alimentação, de multiplicação do corpo, né, através do sexo, no caso, do prazer físico, da satisfação, da fome, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o mundo superior nos convoca ao sentimento nobre e ao pensamento reto, né? Seria isso. É uma colocação que eu achei muito primorosa aquilo ali. Não, perfeito. E essa, por exemplo, essa caminhada não é uma caminhada da noite para o dia, né? Como se faz, ele vai citar numa universidade, que tu senta no banco acadêmico e aí ele vai citar, por exemplo, é algo assim que se constrói a longo prazo, né? Imaginem as árvores, assim, as grandes florestas de milênios, assim, que tem. As coisas que se firmam, elas demoram muito tempo. E não estamos, assim, simplesmente ali dentro de um diploma acadêmico. Não. Vai além disso, da experiência. Né? Yolanda, tu queria falar? Tu quer falar? E depois tu lê um pouco para nós? Tá com o microfone fechado. Não, eu posso ler, sim. Não, é que eu não tirei a mãozinha lá, porque... Ah, tá. Mas já tirei agora. Então, lê para nós um pouco. E por que permitir Deus semelhante irregularidade? Inquiriu o Eloy, sob visível consternação. Não bastaria a ligeira ordem do externo para sanar a desarmonia? Gúbio, prestativo, não se fez esperado na resposta. Sorrindo franco, aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que, se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados da sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. Ó, que importante isso daí, então, só para nós não perder a Yolanda. Ó, além disso, é necessário reconhecer que o lapidário aprimora a pedra, usando uma lima resistente. Quer dizer que para ti lapidar não é uma coisinha fácil. E Deus aperfeiçoa o caráter
dos filhos transviados da casa, usando corações endurecidos, ou seja, nós vamos nos lapidar, quem quer o caminho do bem vai se lapidar com espíritos endurecidos, vamos tentar trabalhar com eles. Eles estão endurecidos, então nós vamos moldar essa pedra, que é aquele que quer o caminho da redenção, né? Porque eles estão temporariamente afastados da sua obra. Aí ele diz assim, ó, nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Ou seja, né, não dá, nem tudo, assim, as mudanças são através de convites apenas, vai ser o julgamento. O que é o juiz? Né? O juiz é que simboliza muita coisa, tá? O juiz é aquele que dá a sentença, é aquele que promulga a tua sentença. Então, e geralmente a sentença não é, muitas vezes, algo doce, assim, né? Então, é necessário aprender através de uma lapidação. Vamos lá, então. Qualidade. Ih, agora meus gatos resolveram brigar aqui. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalísticas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarceram-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade no pavor. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo da matéria, diferente a que foram arrebatadas, e após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantem a continuidade de aventura em fictícios prazeres. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas, fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensas colônias de criminosos vivendo às expensas de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que, na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá a responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres exige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. O
obsediam-se mutuamente quando nos atilhos educativos da carne ou da ausência deles. Atravessam séculos assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Há milhões de almas humanas que se não afastam ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Aí, ó, só para a gente ver, então, a maioria da humanidade vai desencarnando, prefere ainda continuar no plano físico, alimentando-se, né? Juntam-se com outros, formam cidades, falanges, espíritos, quase como que ele vai dizer, né? Rebeldes, assim, e vivem às custas dos pensamentos, dos restos humanos. E isso vai se criando essa simbiose, essa obsessão, às vezes individual ou coletiva, né, de grupos ou de sociedades, onde eles procuram alimentar nessas sociedades ainda os pensamentos de nível baixo para poder sustentar aquele lugar que eles estão, porque eles não querem sair daquela situação. Então, adentram, né, intuem as pessoas a continuar alimentando. E aqui, olha só que informação aqui, ó. Há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da Terra há mais de 10.000 anos. Não é pouco, gente. E a gente sabe que eles estão reencarnando todos, porque agora nós estamos saindo do mundo de expiação para o mundo de regeneração e ninguém mais vai ficar na Terra que não queira entrar no eixo do bem. Vamos seguindo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido de libertação por meio de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destroem, então, o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. Descansa um pouquinho, Yolanda. Tá bom. Quer falar um pouquinho, Fabiano? Ou continuamos? Não, podemos continuar. Eu convido a Mari. Pode ser, Mari? Pode ser, seu Mero. O instrutor, sentindo a profunda tensão com que lhe seguíamos a palavra, acentuou, depois de uma leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atento às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo e aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora humanidade adentro,
enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. A exposição não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado. Quem diria, na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. A força mental, na luta comum, permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco, algemado à concha. E sabemos que, semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós, a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem o inferno perfeito, herdeiros do poder criador. Geraremos forças afim conosco, onde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? É por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo, e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações e sorriu benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Calamo-nos, atendidos em nossa fome de elucidações. Colheremos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para um longo tempo. Calamo-nos. Prosseguíamos agora em silêncio, estáticos, ante a beleza imponente daquela noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava, cânticos sem palavras na folhagem, e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante. Mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados com emoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para serviço próximo, inundados de confiança e de alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem, contentes, para a luta, como se avançassem, felizes, para uma festa de luz. É isso aí. É uma palestra, né, que ele está dando, preparando, então, para o que nós vamos ver daqui a pouco mais, nos próximos capítulos, os desenrolar das obsessões, né? Nós vamos ver casos agora de obsessões
bem típico, quem estudou o livro Sexo e Obsessão, é bem nesta linha, bem na linha daquele livro. Nós vamos ver, então, agora encontros desses espíritos com trevosos e o diálogo edificante, mas sempre essa introdução, assim, profunda, explicativa, que merece de nós, assim, um esforço mental para ficar refletindo, ruminando na mente, tentando entender a palavra, a intenção do Espírito quando fala de determinada situação. Eles sempre vão fazer esse pequeno chamamento moral. Esse é um chamamento moral explicativo bem profundo de um cientista, né? De um médico, de um doutor profundamente conhecedor da alma, como é o Gubbio e os outros espíritos ali, né? Que se apresentam. Mas, enfim, alguém mais gostaria de comentar? Eu vou interromper a transmissão aqui para nós nos vermos um pouco, e daí a gente vai, qualquer coisa eu volto. Méric, tu que leu por último, alguma ponderação? Não, vou deixar assim. Ô, Fabiana, é lindo perceber nos livros de André Luiz esse preparo, né, que esses irmãos, né, nem Gubbio, nem os outros, né, quando eles dão essa iniciativa desse trabalho que vai acontecer, eles vão fazer esse trabalho, essa primeira fase, né, de esclarecimento e das dúvidas que o aprendiz ali, né, esses espíritos são aprendizes, eles vão trabalhar nesta linha, né, de frente agora, né, então é confortador porque eles sabem que eles vão ser protegidos, amparados por aqueles emissários, pelo Mestre Jesus, que está no comando sempre de tudo, né? Então, é interessante isso. Não deixa o aprendiz ter medo do que ele vai enfrentar, né? Não tem aquele receio, né? Acredito em todos os livros que eu li já de André Luiz, que a gente já estudou também, a gente vê que as pessoas, eles saem fortes desses encontros, dessas, né, explanações ali, né? Exatamente. Primeiro ele vai fazer esse chamado profundo, isso é um chamado filosófico, profundo, né, cheio de metáforas, cheio de exemplos, para fazer com que a gente entenda assim, os processos, além do fenômeno, né? Não é só olhar a coisa em si, mas analisar o que leva toda aquela situação que está ocorrendo ali naquele momento, entende? Elucidando para a gente, explicando para a gente onde nasce, né, aquela problemática. Fabiano, Sim. Só uma colocaçãozinha. Eu percebi que este texto é extremamente profunda, né? A palestra ali do Gubbio, e que realmente nos faz refletir muito. E eu penso que se nós voltássemos a ler, nós veríamos algo que não vimos ali nessa palestra dele. Tal é a profundidade da explanação, né? Inclusive, ele vai fazendo associações, né? Que dentro do campo animal ainda é aceitável, porque os animais eles não estão inseridos dentro dessa corrente do livre-arbítrio, porque eles não têm escolhas ainda, né? Tudo é muito compulsório. Por isso eles replicam as coisas. Então, o João de Barro, toda a linhagem que nasce daquela filogenética agem daquela maneira. Então, todos eles fazem a casinha daquele jeito. Não modifica de outra história, de outra forma. Então, todas as borboletas vão fazer o seu casulo. Todos os passarinhos vão viver assim.
porque eles estão navegando naquele puramente no instinto, e o instinto em si ele não tem ainda, ele não está inserido na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito está linkada a partir do momento em que o espírito atinge a razão, quando ele começa a pensar mesmo, pensar com responsabilidade. E aí, ao pensar, eu estou comprometido. Então, muitos espíritos querem ficar nessa infantilidade que não cabe mais ficar, para não ter responsabilidade. Então, eu quero continuar neste Peter Pan, que é o jovem que não quer crescer, porque, de certa forma, é um adolescente, é um espírito que quer continuar sendo rebelde, para não dar o braço a torcer, para continuar nos caprichos, né? Sendo alimentado nos seus caprichos, e não cabe mais. Todo mundo tem a sua cota que precisa dar. E sermos merecedores do que iremos receber. Mas há muitos que só querem receber. Então, mediante essa rebeldia, eu vivo, então, à margem. Eu saio da linha e vou para a margem. Aí a expressão marginalizado, para poder não precisar ter responsabilidades sociais. Então, ali eu fico sugando e mantendo o status quo, assim, né? Tentando manter o máximo as pessoas. E aí eu vou usar de métodos, por exemplo, né? Esse espírito que quer ficar na rebeldia, mas é inteligente, ele quer continuar usando essa ferramenta da inteligência. Então, ele vai induzir lá para que as coisas fiquem sempre nessa margem, né? Tira a boa música, coloca o barulho e diz que isso é cultura. Vai lá, então, mexe na estrutura de determinadas coisas que hoje orientam a sociedade e chamam isso de retrógrada. Entende? Então, vão tentando minar através de um discurso, de uma fala destruidora, para poder ir fazendo, digamos assim, a confusão das coisas. Vão tentando confundir uma sociedade que ainda quer também permanecer nesse estado de ilusão. Né? Está tudo bom, como ele diz, né? Como uma conchinha no oceano, em que eu fico lá preso e está ótimo. O resto que se exploda, assim, né? Não tenho obrigação. Então, esse despertar da consciência, ele é doloroso, sim, ele é necessário, mas a gente precisa sair dessa condição. Só que muitos não querem. Querem ficar na festa. Todos os dias tem que ser final de semana, vamos dizer assim. Querem sempre permanecer nesta festa. Não tem responsabilidades. Mas nós temos responsabilidades. Mais pergunta? Fazer uma colocação. A Fabiana, assim, eles são sócios do erro, assim, né? Pessoas que com a consciência pesada, né? Com culpas e que não tendo coragem de se enfrentarem, né? Se entreajudam no sentido de fazer as mesmas coisas juntos como se eles estivessem certos. A gente vê muito isso hoje nessa adolescência. Perfeito. Quem mais gostaria de contribuir? Mais alguém? Rita, Dona Rosa.
A dona Olga está muito quietinha hoje. Tudo certo. É que é muito bom esse capítulo aí, e a gente tem que ler de novo e de novo, porque é muito profundo esses ensinamentos, e nós precisamos desses ensinamentos para saber como é a coisa verdadeira, né? Então, é muito bom esse livro, todo ele. Só isso. Isso. Ele entra, assim, nessa profundidade cheia de metáforas, para que a gente mergulhe um pouco na profundidade das coisas e não olhe apenas o fenômeno, aquilo que está se apresentando, né? Por exemplo, como nós vamos ver daqui a pouco aqueles meandros da obsessão, e que nós vamos ver o discurso lá do obsessor com Gúbio, a gente possa ir além ali, perceber um rebelde, perceber alguém que quer permanecer ainda na infância, mas não quer deixar o status de dono, de rei, de príncipe, entende? Na hora de mandar, quer ser o rei, na hora da responsabilidade, quer ser o menino. Então, a gente vai perceber isso a partir dessa introdução. Porque é muito interessante, né? E isso sim a gente vai ver nas nossas sociedades, né? Pessoas rebeldes que querem ser guias e modelos de uma sociedade que, na verdade, são fantoches, assim, né? São incrível, assim, como a gente vai observando no mundo, assim, o ridículo que muitas vezes se apresenta, confundindo as pessoas, né? E os lúcidos devem se botar em guarda contra isso, né? Alertar, né? Mostrar que não funciona assim, né? Não é assim. Ô, Fabiano, por exemplo, o objetivo parece que hoje é destruir a família, né? Terminar com a família. Uma dos objetivos de todos esses espíritos é destruir fortes pilares da sociedade, né? Então, a família, o sentido de sentido religioso na sua base. A família é o pilar maior, assim, né? Porque se eu destruo a família, porque na verdade a família é a célula de uma sociedade. Então, se eu destruo essa célula, eu destruo uma sociedade. Porque a sociedade é a família em miniatura, como diz a Joana, né? O agrupamento social é o agrupamento familiar em miniatura. Então, eu destruo isso, eu deturpo o sentido de educação, eu deturpo o sentido de objetivos de vida, vocês entendem? Eu deturpo a cultura, eu vou deturpando tudo, eu vou distorcendo, até que perca o sentido. Por exemplo, se eu começar a achar, né, que Jesus é humano, não, Jesus era humano que nem nós. Cuidado, pessoal, com essas ideias, tá bom? Porque se ele é humano, então humano também erra. Então, se o Jesus é humano, ele está sujeito a erro. Se ele está sujeito a erro, é por tabela as coisas, tá? Se ele está sujeito a erro, então o evangelho dele também está sujeito a erro. Então, se o evangelho está sujeito a erro, então eu posso questionar o evangelho. Vocês perceberam como é que é estrutural a coisa? Ela vai indo. E não, gente, o evangelho é as leis do universo. Jesus não era humano. Jesus é um espírito angélico. Ele fez-se humano. Ele se incorporou em um corpo humano. Mas ele não é humano da terra. Jesus faz parte de falanges de espíritos angélicos, engenheiros que construíram. Quando Jesus construiu a terra, então, o evangelho de Jesus
ele é profundamente psicológico. Talvez a gente ainda não consiga perceber isso. Então, mas podemos questionar o Evangelho de Jesus? Bom, primeiramente a gente se pergunta qual é a base que eu tenho para questionar, né? Porque senão fica aquela rebeldia, como eu vejo na própria universidade onde eu estou. Eles chegam, os estudantes, e dizem assim, o professor vai dizer, né, dentro da psicanálise ou da psicopatologia, por exemplo, vai se dizer que determinadas ações das doenças psicopatológicas são determinantes disso, disso, disso. Mas eu não concordo. Mas, porque mas aí o Freud ele vai falar, né? Mas eu não concordo com o Freud. Nunca leram Freud. E eles são os psicólogos. Eles falam de um autor que nunca leram. Então, é uma deturpação onde o estudante que deveria de se comportar como a palavra diz, estudante. Então, onde eu não conheço, eu sou analfabeto. Eu tenho que me pôr num lugar de estudante e não de disputar com um doutor daquela ordem. Isso a gente vai ver em todos os lugares. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele disse que ele não gostava de Emmanuel. Aí ele disse, olha, que interessante, é um direito que tu tem de tu não gostar, porque de repente é a linha de um autor que a gente não gosta. Eu não gosto dele, mas assim, tem algum momento, o que é que tu não gosta dele? Tu leste, por exemplo, algum livro? Paulo Estevam tem alguma coisa assim, né, no livro? Ou na coleção Fonte Viva? Ou na linha de romances dele? Não, não. Mas tu não leu? Não, nunca li. Mas então, meu irmão, o nosso assunto encerra aqui. Porque, no mínimo, eu não tenho que conversar contigo. Como é que tu quer falar de um autor que tu nunca leu? Isso é um crime. Como é que... Então, sim, essa rebeldia de simplesmente não... Eu não preciso saber disso para contestar. Precisa sim. Precisa sim. Então, você veja que é nessa linha que esses espíritos se mantêm, assim. Não quero seguir essa ordem. Então, era muito interessante, né? Mas tu lesse, mano? Não, não li, então, me desculpe, eu não tenho que conversar contigo sobre isso. Como que não? Não tenho. Porque para que eu fale de um autor, eu tenho que ter o argumento da fala do autor. Como tu não leste o autor, tu não tem argumento para falar do autor. Aí fica. Então, nós precisamos sempre nos colocar como André Luiz na condição de um aprendiz, naquilo que estamos, no lugar onde nós estamos. Nós somos espíritas, estamos nos comportando como estudantes do movimento espírita. Abaixo de nós, sim, vai ter pessoas que não conhecem, então a gente pode orientar, ensinar, mas o que a gente precisa compreender é que nós somos eternos aprendizes da vida, para não replicar o que esses espíritos fazem, assim. Não, eu não preciso seguir essa ordem, eu crio a ordem. Essas coisas, assim, são... Porque para todo rebelde, qualquer ordem, eles chamam isso de um ditador, assim. Sempre o pai e a mãe para os filhos acabam sendo os chatos, né? Na verdade, porque o adolescente ele não quer seguir aquela regra, aquela ordem que manda. Então, o que o Gubbio vai, ao longo do livro, trabalhar essa questão com os espíritos, né? Rebeldes que ainda querem ficar na margem da sociedade, com os restos dos pensamentos e com o resto do que a sociedade. E aí eu quero continuar nisso, então vou fazer com que essa sociedade estacione, né? Para que ela não evolua. E não pode mais. Porque ele é filho de Deus, ele nasceu para o universo. Ele não nasceu, ele não é uma matéria. Ele se identifica com a matéria, ele quer continuar no prazer da matéria, mas ele não é matéria.
ele foi feito para as estrelas e não para ficar naquela situação. Alguém gostaria de fazer mais alguma colaboração? Ainda temos um pouquinho, né, seu Romero? 5 minutos. Temos 5 minutos ainda. Se alguém quer se manifestar, fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Tudo tranquilo? Podemos passar para a Cleonice, então? Pode ser? Tá, Cleonice, então é contigo, tá bom? Certo, certo. Então, Senhor, pedimos o fortalecimento em nós, para que nós possamos ter a paciência necessária, um esforço com dedicação, para com a dificuldade de nosso semelhante, assim como nós tanto precisamos de paciência dos outros, para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será sempre como queiras, hoje, agora, sempre. E assim, em tuas mãos, colocamos a nossa noite, sob os teus cuidados, a nossa vida. Pedimos que bons espíritos nos assistam durante o sono, que possamos dar a continuidade aos estudos, e assim, cuidando de cada um, do que é nosso, do que seja do jeito do Pai, e não da nossa, que prevaleça a vontade do Senhor, sempre, e que assim possamos, cada dia, nos renovarmos e ampliarmos nossos horizontes da mente, da fala, da vida, agradecidos que somos por este momento de dedicação e por todo o legado deixado para nós. Cada vez que lemos, aprendemos um pouco mais. E assim, Senhor, fortalecidos que estamos e ainda precisamos muito da continuidade desses estudos, os nossos agradecimentos profundos por tanta dedicação, por tantos amigos amorosos e fraternos que nos assistem, possamos dar essa continuidade. Obrigada por este momento, por todos encarnados e desencarnados. Só gratidão, que assim seja. Pessoal, boa noite, um beijo no coração de cada um. Boa noite, obrigada. Boa noite.